Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar e uma igreja forte edificar pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui Para louvor da tua glória. pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Reina, Senhor, hoje. Reina, Senhor, em cada dia das nossas vidas, em cada minuto. Precisamos desesperadamente do Senhor, da sua graça. Nos abençoe com a tua paz. Reina, Senhor, em cada dia desse ano novo. Muito obrigado, Deus, pela vida. A ti a glória, a honra, o poder e o louvor. O Senhor nos deu uma palavra maravilhosa para esse ano novo. Nós vamos caminhar sobre ela todos os dias desse ano e eu quero citá-la para você em primeira mão. Gostaria que você ouvisse com muita atenção. São 6 versículos de um salmo e uma oração tremenda. Escute o que o Senhor deu para nós, a palavra que Ele deu para nós. Em Ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por Tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê Tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel, pois Tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em Ti eu me tenho apoiado, desde o meu nascimento, do ventre materno Tu me tiraste. Tu és o motivo para os meus louvores, constantemente. Linda palavra, uma oração tremenda de Davi quando estava já idoso, e ele clama muito o socorro de Deus, ele pede muito a ajuda de Deus, sobretudo o livramento pelos inimigos. Essa palavra que o Senhor nos deu para nós orarmos durante esse ano. Será que esse é um sinal que a gente vai ter muito problema? De qualquer maneira, é linda a oração, é o Salmo 71, do verso 1 ao 6. Vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra. Nós consagramos a Ti. Nós estamos alegres. Nós estamos felizes porque o Senhor é um Deus bom, maravilhoso,
Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz, Pai da eternidade, a estrela brilhante da manhã, o mais belo entre os milhares, a rosa de Saron, Emanuel, Deus conosco, fica conosco em todo este ano novo. Mais uma vez nós consagramos a Ti. Por Tua graça, Senhor, nós venceremos todas as dificuldades, todas as lutas. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu amei a palavra que o Senhor nos deu e nós vamos caminhar esse ano firmados nela, pela graça de Deus. Amados, esse mundo velho, nosso bom e velho mundo, ele está morrendo. Que isso, pastor? Não é verdade. Esse velho e bom mundo nosso está morrendo. Os mais jovens não se lembram, mas os da minha geração, da minha época, vão se lembrar de uma frase que ficou muito popular. Uma frase que dizia assim: a 1000 chegarás, mas a 2000 não passarás. Uma frase que não tem nada a ver com a Bíblia, mas ficou muito popular. É que na cultura judaica, um milênio tem um sentido de fim. Cada milênio tem um sentido de juízo, de salvação. E esta frase era muito usada para pressionar as pessoas a procurar uma igreja. Essa frase trazia medo ao coração das pessoas. Elas diziam: olha, a 1000 chegarás, mas de 2000 não passarás, cuidado. E uma outra semelhante, mais atual, Jesus voltará. E tem sido usada também para amedrontar as pessoas, para pressionar as pessoas a procurar uma igreja. Olha, Jesus voltará. Cuidado, hein? Jesus está voltando. É claro que Jesus está voltando, mas a volta de Jesus para nós é motivo de muita alegria. A volta de Jesus para nós tem que ser motivo de muita paz e não de medo. Diga glória a Deus. A humanidade também está morrendo. Não apenas o mundo, mas a humanidade também está morrendo. Graças a Deus que a Bíblia nos diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4 e no verso 16: não desanimamos, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, mas o nosso homem interior se renova de dia em dia. Graças a Deus. Mesmo que o nosso homem exterior, há uma grande diferença entre o homem exterior e o homem interior. Mesmo que o exterior esteja se corrompendo, envelhecendo, se estragando, faz parte do processo. Mas esse homem interior que existe dentro de cada um de nós, ele vai se renovando dia após dia. Louvado seja Deus. Uma pergunta: você tem sido cobrado? Se você tem sido cobrado, veja isso como um bom sinal. É um sinal de que você tem buscado. É um bom sinal. Cobranças não matam. Então segue o fluxo, segue a vida, segue aquilo que Deus determinou para você,
procure cumprir cabalmente, e no fim, você será feliz e dirá como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A maioria da humanidade não tem consciência do pecado. Não sei se vocês percebem, mas eu percebo que a humanidade, a cada dia mais, ela perde a noção do pecado. Ela perde o sentido do pecado. Hoje, você falar de pecado em determinado ambiente, para determinado tipo de pessoas, você vai ser até zombado. Estão perdendo a noção do pecado. A maioria da humanidade está com a sua mente cauterizada. O que é uma pessoa com a mente cauterizada? A mente cauterizada é um estado de impenitência profundo. A mente cauterizada é um estado de incredulidade tão profundo que as pessoas perdem a noção, perdem a consciência. A consciência se torna inoperante. A pessoa não tem mais nenhuma sensibilidade moral. Quando o apóstolo Paulo escreveu a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, ele fala da situação do homem nos últimos dias, como seria o estado da humanidade nos últimos dias. E lá no capítulo 4, no versículo 2, ele diz assim: pela hipocrisia daqueles que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. A grande maioria da humanidade está com sua consciência cauterizada, sua mente cauterizada. Sem falar dos que vivem em condição de rua. Os que vivem em condição de rua, você fala assim, você olha, você fala misericórdia. O que será que deu na mente das pessoas? O que será que está acontecendo na cabeça das pessoas? Eu estava com a pastora Ângela lá na Santa Casa antes de ontem. Eu saí de um resfriado forte e toda pessoa que fica resfriada fica naquela dúvida, né? Será que é Covid? Será que não é? Então, quando saí do resfriado, eu procurei o hospital para pedir um exame do Covid e das gripes que estão assolando aí a humanidade. Graças a Deus, deu tudo negativo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas a gente estava ali aguardando o exame e vi uma pessoa em situação de rua, mexendo no lixo do hospital. E eu pensei, meu Deus, o que poderia um ser humano esperar encontrar no lixo de um hospital? E seria cômico se não fosse trágico. Ele tirou uma máscara do lixo do hospital e saiu, limpando aquela máscara e usando aquela máscara. De repente paramos no semáforo, onde um sujeito estava vendendo balas, chicletes, e por eu não comprar a bala e o chiclete dele, ele ficou endemoniado, começou a gritar, xingar, sem que eu dissesse nada, apenas disse que não queria a bala e o chiclete. Ele olhou para o meu rosto, eu estava em tanta paz, em tanta gratidão com Deus. Eu acho que ele viu Jesus no meu rosto, ele ficou possuído, xingando todos os tipos de palavrões que você possa imaginar. À noite, estamos passando, no mesmo dia, estamos passando no cruzamento da Fiuza com a Vargas, um homem com uma criança
no colo pedindo dinheiro. Noite fria, de chuva. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu vou ligar para a polícia. O homem claramente usando a criança. Mas de repente lembrei, mas a polícia está aqui pertinho, a polícia está vendo, tem uma base logo ali do lado. Certamente a polícia vai dizer que não pode fazer nada. E nós pensamos às vezes, meu Deus, o que está acontecendo com a mente do ser humano? O que está dando na cabeça das pessoas? Mas a boa notícia, queridos, para nós começarmos o ano, é que hoje ainda é o tempo da graça de Deus. Amém. Hoje é o tempo da graça de Deus. Ainda é. Eu quero falar sobre 2 tipos de graça. Existem 2 tipos de graça de Deus. A primeira é a graça geral. E o segundo tipo de graça é a graça eterna. O que seria a graça geral? A graça de Deus geral é uma graça que é para todos. Para todas as pessoas, indistintamente. O Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 5, verso 45, que o Pai Celeste faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons, e o Pai Celeste faz vir chuvas também sobre os justos e os injustos. Isso é graça geral. Essa é uma graça dispensada por Deus a todas as pessoas. Você planta uma sementinha lá na sua horta, o Pai Celeste manda sol, manda chuva e faz ela brotar. O criminoso, o bandido, o assassino, também planta uma sementinha lá na sua horta. Igualmente o Pai Celeste manda sol, manda chuva e faz ela germinar também. É graça geral. Ontem você acordou feliz com um novo dia. Nós todos felizes com a virada de um novo ano, agradecidos a Deus por estarmos recebendo um novo ano. Mas o bandido, o criminoso, o ímpio, lá na prisão também acordou recebendo, igualmente do Pai, um novo ano. Reconhecendo ou não, ele também estava recebendo ontem, como nós, um ano novo de presente do Pai. Essa é a graça geral. Essa é a graça que Deus não faz acepção nenhuma de pessoas. Mas a segunda graça, o segundo tipo de graça, a graça eterna, essa é exclusiva para os filhos de Deus. A graça eterna não é para todos. O Senhor Jesus nos diz no Evangelho de João, no capítulo 5, no verso 24: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Amém, amém. Em verdade eu vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, esse é o que tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou
da morte para a vida. E é preciso, sabe o quê? Sabe o que Deus pede apenas? Aquele que ouve, aquele que dá ouvidos às palavras do Senhor Jesus e crê no Deus Pai que o enviou. Apenas isso. Muitos não celebram Natal e nem Ano Novo. E eu já vi muitas pessoas dizerem: olha, eu não comemoro, não celebro, porque Natal e Ano Novo para mim é uma data muito triste. Muitos não celebram porque perderam pessoas, perderam entes queridos nesses dias. E essas datas se tornaram as datas mais tristes de suas vidas. Mas não é preciso, se aquele teu ente querido, aquela pessoa que você amava tanto, e Deus o levou, partiu desse mundo, você perdeu aquela pessoa, mas ela não morreu, segundo o Senhor Jesus está dizendo para nós. Se ela morreu crendo, se ela dava ouvidos às palavras do Senhor Jesus, se ela acreditava no Deus Pai Celestial, ela não morreu. Ela apenas passou para o outro lado. Ela apenas passou da morte para a vida eterna. Então devemos sim celebrar o nascimento do Senhor Jesus com alegria, celebrar sim a virada do ano, comemorar o início de um novo ano. Aquele que morreu crendo no Senhor Jesus não entrou em juízo, não entra em juízo, passou da morte para a vida. Ou seja, a Bíblia está dizendo para nós, garantindo para nós que a salvação não é uma esperança para o futuro. A salvação não é algo que nós estamos buscando lá pela frente, não. É uma realidade que nós temos hoje. Nós a possuímos hoje, agora. Você tem a salvação de Deus agora, nesse momento. Diga glória a Deus. Ela é uma realidade presente na vida do crente. Não é um negócio que nós estamos buscando. Nós já temos. Pela graça e pela misericórdia nós já alcançamos. A maior graça de todas, a mais importante de todas, é o perdão. Essa é a maior graça, essa é a mais importante de todas, o perdão. Essa é a graça exclusiva, essa não é para todos, é exclusiva para os filhos, para aqueles que creem, para aqueles que creem, para aqueles que buscam. Louvado seja Deus. Ele nos deu um corpo físico, e nós, sempre que entramos no ano novo, prometemos que vamos cuidar melhor dele. Muitos prometem: não, agora no ano novo vou deixar de fumar, vou deixar de beber, vou cuidar mais do meu físico, vou cuidar mais da minha alimentação. E geralmente a maioria cumpre até pelos primeiros 3 meses. Depois volta na rotina de sempre. Ele nos deu também uma alma que nos faz pensar, sentir, ter vontades, amar, chorar, sorrir. E Ele nos deu também um espírito que nos dá a consciência de Deus. Nós somos um ser espiritual. Por isso, estamos aqui. Por causa desse espírito que Ele nos deu e que nos dá
a consciência de Deus. Eu e você, só estamos aqui porque Ele nos deu esse espírito, esse corpo físico, essa alma. E esse espírito que Ele nos deu é que nos faz ter essa consciência de Deus. Diga graças a Deus. Isso está na Bíblia, em Romanos capítulo 8, verso 16, que diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Está escrito assim: o próprio Espírito, com letra maiúscula, indicando que trata-se do Espírito Santo. O próprio Espírito testifica em nosso espírito, com letra minúscula, indicando que está falando do nosso espírito humano, testifica que somos filhos de Deus. Louvado seja Deus. Agora, todo esse privilégio, toda essa graça exclusiva, todos esses dons, todos esses presentes maravilhosos de Deus, tudo isso não nos vem assim à revelia. Tudo isso não acontece em nós de qualquer jeito. A nossa vida, ela é feita de uma tomada de decisões contínuas. A toda hora nós estamos tomando decisões. A todo momento você tem que tomar decisões na vida. Algumas decisões que tomamos nos fortalecem, nos fazem crescer, mas outras decisões nos trazem sofrimento. Algumas decisões que tomamos nos aproximam de Deus, nos aproximam mais de Deus, mas tem algumas decisões que nós tomamos que nos causam dores e sofrimento. Diga: Senhor, me ajude. Por isso hoje, sobretudo hoje, é um tempo de orar, e nós vamos orar e clamar a Deus por todas as decisões que nós tomaremos nesse ano novo de 2022. Vamos clamar a ajuda de Deus, porque a nossa visão, ela é muito restrita, nossa visão é muito limitada, e nós precisamos desesperadamente da ajuda de Deus. Por isso eu amei essa oração, essa palavra que o Senhor nos deu, para nós caminharmos sobre ela nesse ano de 2022. Os primeiros 6 versículos do Salmo 71, que é uma oração linda de Davi, quando já estava idoso, e uma oração de muito clamor, de muita súplica a Deus. Que Deus nos ajude. Todo início de ano é um tempo de reflexão. Todo início de ano é um tempo muito apropriado para orar, para clamar a ajuda de Deus. Pedir a Deus que nos revele os nossos erros, que Ele nos revele os nossos acertos também, que Ele nos revele os próximos desafios, e que Ele nos ajude nas decisões que teremos que tomar. Quando eu dou ouvidos às palavras do Senhor Jesus, quando eu creio naquele que o enviou, então eu estou confessando algumas coisas que são fundamentais na minha vida. Na verdade, são 4 coisas muito fundamentais que eu estou confessando quando eu atento para as palavras do Senhor Jesus e creio no Pai que enviou. E a primeira coisa que estamos confessando é que nós somos pecadores de nascença. Romanos capítulo 3, verso 23 nos diz assim: toda pessoa
é um pecador. Diz assim: com efeito todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, toda pessoa tem o pecado dentro dela desde o seu nascimento. Por isso que nós pecamos. Nós não pecamos, nós não somos pecadores porque nós cometemos pecados. Nós cometemos os pecados pelo fato de sermos pecadores, pelo fato do pecado estar dentro de nós desde o nascimento. E para resolver esse problema, Deus enviou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No Evangelho de Lucas, no capítulo 5, no verso 32, o Senhor Jesus nos diz assim: eu não vim chamar justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Graças a Deus. E a segunda coisa que nós estamos confessando quando nós cremos em Deus Pai Celestial e damos ouvidos às palavras do Senhor Jesus, nós estamos confessando que Jesus Cristo veio em carne. Isso é muito fundamental. Mas por que será que é tão fundamental a gente confessar que Jesus veio em carne, que Jesus nasceu da Virgem Maria neste mundo? É que a palavra de Deus nos diz na primeira carta de João, no capítulo 4, no verso 2 e 3: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Note, é nisto que você reconhece o Espírito de Deus. Nisto o quê? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. E todo espírito que não confessa, não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido e presentemente já está no mundo. Então, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. O que não confessa isso, não é de Deus, não é o Espírito de Deus, mas é o espírito do maligno, é o espírito do anticristo que já está presente no mundo. Em nenhuma religião deste mundo, alguém disse: eu sou Deus. Em nenhuma religião alguém fez essa declaração. Nem no Espiritismo, com seus cerca de 13 milhões de adeptos, nem no Budismo, com seus cerca de 370 milhões de adeptos, nem no hinduísmo, com 900 milhões de adeptos, nem no islamismo, com 1 bilhão e 600 milhões de adeptos. Em nenhuma religião alguém declarou: eu sou Deus. Somente Cristo Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 30, declarou: eu e o Pai somos um. Amém. O segundo menor versículo da Bíblia, com apenas 14 letras,
uma das maiores declarações da boca de Jesus: eu e o Pai somos um. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 7, ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Filipe, como pede a mim, mostra-me o Pai? Há quanto tempo você está comigo e não tem me visto? Quem vê a mim, vê o Pai também. Ou seja, o homem por si só não pode resolver o problema do seu pecado. Nenhum homem por si só consegue resolver o problema do seu pecado. Por isso Jesus diz em Mateus capítulo 11, verso 28: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas há uma terceira coisa que nós confessamos quando damos ouvidos às palavras do Senhor Jesus e cremos naquele que o enviou. E a terceira coisa que nós confessamos é que Jesus Cristo veio a este mundo para assumir as consequências do nosso pecado. Conforme nós cantamos agora há pouco, a palavra de Deus diz em Isaías 53, verso 4: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Certamente. Não diz talvez, não diz quem sabe, certamente, com certeza, Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, Ele levou sobre si. Alguém poderia perguntar: pastor, por que é que ficamos doentes? Por que é que ainda sofremos enfermidades se Jesus levou? Não está falando da enfermidade física, mas da pior enfermidade que existe, a enfermidade espiritual. O nosso pecado, Ele levou sobre si. Dessa enfermidade, eu não preciso sofrer mais, a não ser que eu queira, mas Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, a pior enfermidade que existe. Não a física, que mata apenas o corpo, mas a enfermidade espiritual que mata a alma, Ele levou sobre a cruz do Calvário. Diga graças a Deus. Mas há uma quarta coisa que nós confessamos quando damos ouvidos às palavras do Senhor Jesus e cremos naquele que o enviou, é que nós podemos ver Jesus com o nosso espírito e podemos nos relacionar com Ele com o nosso espírito. A Bíblia nos diz em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2 e no verso 12: ora, não temos recebido o espírito do mundo, e sim o espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Você não recebeu o espírito do mundo. Não. Você recebeu o espírito de Deus gratuitamente. Aleluia. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado. Ou seja, nós podemos então nos relacionar com Ele através do nosso espírito, do espírito humano que Ele deu a nós, que Ele colocou em nós. Essa palavra está dizendo para nós que há um trono dentro de nós. Queria lembrar você que existe um trono aí dentro de você. E esse trono é do Espírito Santo de Deus.
Amém? A Bíblia nos diz em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16: não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você não sabia que você é um santuário de Deus? Que o Espírito de Deus está habitando dentro de você? E você pode então clamar a Ele: Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem me ajudar. Espírito Santo, vem me conduzir cada dia desse ano novo. Espírito Santo, venha me revelar a vontade do Pai para a minha vida. Espírito Santo, a minha capacidade é muito limitada. Espírito Santo, eu preciso desesperadamente do Senhor, da sua ajuda. Queridos, para sermos guiados pelo Espírito Santo, precisamos interpretar corretamente as Sagradas Escrituras. Por exemplo, eu faço uma pergunta: Jesus tinha condições de se livrar daquela cruz? Você acha que Jesus tinha condições, se quisesse se livrar daquela cruz? Claro que sim. A Bíblia nos informa no Evangelho de João, capítulo 18, que Jesus estava no Getsêmani, quando chegou Judas, o traidor, com sua turba, com guardas, com tochas, com armas, com lanternas, e Jesus olhou para ele e perguntou: a quem buscais? E responderam: a Jesus o Nazareno. Jesus então disse: sou eu. E no momento em que Jesus proferiu essa palavra, sou eu, todos eles recuaram e caíram por terra. Todos caíram. Apenas por essa palavra, sou eu. Imagine a cena: o inimigo chegando com guardas, armas, tochas, lanternas, e Jesus: pois não? A quem buscais? A Jesus o Nazareno. Sou eu. Puf! Caíram todos. E por que Jesus não se livrou da cruz? Porque Ele deixou a sua vontade de lado. Para recebermos a ajuda do Espírito Santo de Deus para o ano novo, para sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus todos os dias do ano novo, se quisermos ser conduzidos por Jesus durante todo o ano novo, teremos que deixar de lado a nossa vontade. É aqui que muitas vezes nos enroscamos. Essa é uma das partes mais difíceis que Deus exige de nós. Temos que deixar de lado a nossa vontade, se quisermos ser conduzidos por Ele. Amados, continue firme, olhando para o Senhor Jesus, o autor e o consumador da sua fé. Não desanime, não desanimamos, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, mas o nosso homem interior se renova dia a dia. Você não está seguindo uma crença, você está seguindo um Deus vivo. Você não está seguindo uma ideologia,
Você não está seguindo uma filosofia. Você não está seguindo alguém que está morto. Você está seguindo um homem que morreu e ressuscitou, porque Ele é Deus e Ele vive para sempre. E porque Ele vive, você pode crer no amanhã. Você pode confiar no amanhã. Ele está se movendo em toda a face da terra, como sempre se moveu até hoje e se moverá até o fim, até o último dia. Ele está se movendo hoje aqui. Não é uma filosofia, não é um emocionalismo. Você está seguindo alguém que está vivo, alguém que é real, alguém que opera na tua vida hoje. Ele vive. Ele não é um ser abstrato, não é alguma coisa que você ouviu falar. Ele é Deus com o Pai. Ele venceu a morte, Ele venceu as trevas, Ele venceu o mundo. Eu não sei você, mas eu quero vê-lo pessoalmente, um homem, uma pessoa. Eu o verei como uma pessoa, como João viu e o descreveu em Apocalipse, que ele se vestia com uma túnica longa que cobria até os seus pés. Ele estava com um cinturão de ouro no seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, seus olhos como chamas de fogo, seus pés como um metal luzente, purificado, e a sua voz era como o som de muitas águas, muitas cachoeiras, o som da sua voz. Eu quero vê-lo assim, eu o verei assim. Diga graças a Deus. Baixe sua cabeça por um momento. Vamos orar um pouco mais a Ele. Oh, querido Jesus, nós te adoramos nesta manhã, Senhor. Nós te louvamos nesta manhã, Senhor. Nós te agradecemos por esse tempo precioso, Senhor. Tempo de novidades, tempo de restauração, tempo de cura, tempo de reconstrução. Senhor, é virada de ano, é começo de ano novo, é tempo precioso de orar e buscar a tua face, a tua presença, não a presença do Cristo morto, não a imagem do Cristo crucificado, porque Ele não ficou crucificado, não a imagem do Cristo ensanguentado, de rosto triste, de rosto sofrido, porque tudo isso é passado. Ele sofreu por nós, mas Ele venceu a morte, Ele triunfou da morte, aleluia. A manjedoura ficou vazia, a cruz ficou vazia, o túmulo ficou vazio. Ele vive, Ele ressuscitou e vive para sempre, e porque Ele vive eu posso crer no amanhã. Louvado seja o teu nome, Jesus, bendito é o teu santo e poderoso nome. Eu quero te louvar por essa convicção no meu coração, por essa certeza que tu vives, que o Senhor não é uma filosofia, o Senhor não é um pensamento, o Senhor não é uma teoria, o Senhor não é uma crença. Eu não estou aqui seguindo nenhuma pessoa qualquer, nenhum ser humano qualquer. Não estou vivendo um emocionalismo frio, uma filosofia fria, mas o Senhor é um homem real, um Deus vivo, pessoal, que cuida de mim, que me abençoa, que me sustenta, que me guarda, que me protege e que me conduz para a vida eterna. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Senhor Jesus, e quero te dizer nesta manhã que renovo a minha aliança com o Senhor, o meu compromisso com o Senhor, que a tua palavra prevalece, Senhor, sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a vida dos meus filhos. Ó Deus querido, eu te agradeço porque meus filhos são ensinados do Senhor e continuarão a ser ensinados do Senhor. Continuarão sendo fruto da instrução e da correção.
grande será a paz dos nossos filhos, ó Deus. Pai querido, dai-nos sabedoria e entendimento para criar os nossos filhos na unção do Teu Espírito, e nós declaramos, Pai, que eles são obedientes, não se conformam com este mundo, ó Deus querido, eles não se conformam com a concupiscência da carne, mas eles estão, ó Deus, seguindo a vontade do Senhor, dando ouvidos às palavras do Senhor Jesus, crendo no Deus Pai que enviou Cristo Jesus para morrer em nosso lugar. Deus, coloco nesta hora cada família desta igreja, cada membro, cada discípulo, Pai, com sua conduta diante do Senhor, neste ano novo, Pai. Muito obrigado, Senhor querido, não esquecendo de fazer o bem, ó Pai, de agradar ao Senhor, de fazer a sua vontade, porque a sua vontade é boa, é perfeita e agradável. E oro, Deus, para que cada um deles cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Os meus irmãos que estão orando comigo aqui no templo, aqueles que estão distantes, estão em casa, onde estiverem, sejam também fortalecidos, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, eu oro por cada dizimista fiel, por cada ofertante fiel, agradecido porque o Senhor usou da vida deles neste ano que passou para sustentar a casa do Senhor, não deixando faltar nada. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, o Senhor continue abençoando, retribuindo, suprindo cada necessidade, porque o Senhor é um Deus abençoador e galardoador daqueles que te buscam. Muito obrigado, Pai querido, que cada um de nós possamos nos submeter ao Senhor e à sua vontade neste ano novo, lançando sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos, ó Deus querido, por toda a bênção, por toda a maravilha, Pai. Muito obrigado, Deus querido. A Ti damos toda a honra, toda a glória, todo o poder e todo o louvor, toda a nossa adoração e toda a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Diga: louvado seja Deus. Nós vamos nos colocar de pé, por favor. Pastor Ângela, por favor, venha à mesa. Pai, em nome de Jesus, eu consagro a Ti o pão, que simboliza agora o corpo do Senhor Jesus, pregado na cruz pelos meus pecados. Ao receber desse elemento, Pai, ele venha ser para mim saúde física, mental, espiritual. Em nome de Jesus. Pai, consagro a Ti o vinho, simbolizando o Teu sangue, que foi derramado ali no madeiro, por amor a cada um de nós, Senhor. E nesta hora, Senhor, nós oferecemos a Ti, Senhor, a nossa vida, Senhor, diante de Ti, a nossa casa, a nossa família. Todo esse ano, Senhor, nós oferecemos a Ti, Senhor. E somos gratos a Ti por estarmos aqui, Senhor, na Tua mesa, Senhor, comendo do Teu pão e do Teu sangue, Pai. Toda a honra e toda a glória, Senhor, nós Te damos. Amém. Amém. Pegue dos seus elementos, seu pão, seu cálice. Eu vou orar e consagrar a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu consagro a Ti este pão, simbolizando o corpo do Senhor Jesus, nosso amado Mestre, que morreu pregado naquela cruz para pagar o preço do nosso pecado. Pai, em nome de Jesus, eu consagro a Ti este vinho, o fruto da videira, que simboliza o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário para pagar o preço do nosso pecado. Muito obrigado, Senhor. Perdoe os nossos pecados nesta hora, Senhor. Nós não somos dignos sequer de pronunciar o Teu nome, mas nós confiamos no Teu amor, na Tua graça e na Tua misericórdia.
Amém. Em memória de Jesus, comamos todos juntos do pão. Em memória de Jesus, bebamos juntos do cálice. Glórias a Deus, glórias a Deus, glorifica ao Senhor, exalte ao Senhor, engrandeça ao Senhor, louve ao Senhor. Obrigado, Jesus, Tu és a fonte de água viva, cura-nos, liberta-nos, enche-nos durante todo este ano e toda a nossa vida. Guarda-nos de todo mal, livra-nos do ímpio, dos perseguidores, dos inimigos que são mais fortes do que nós. Nos abençoa com a Tua paz, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos adorar o Senhor com a nossa oferta, com o nosso dízimo. Você que está aqui no templo pode fazer a sua entrega. Você que está em casa pode fazer a sua transferência ou depósito bancário para a Caixa Econômica Federal, agência 2881, operação 022, conta 50, dígito 4. E para fazer o Pix, o CNPJ da igreja é número 04 220 167 0001 19. E eu quero orar desde já para que Deus possa te retribuir grandemente, te recompensar em nome de Jesus. Pai Santo, um privilégio abençoar a obra do Senhor, a casa do Senhor, com o sustento que o Senhor mesmo nos deu. Se temos para te dar, foi porque primeiro o Senhor nos deu, primeiro o Senhor abençoou-nos com saúde, com trabalho, e agora, Pai, recebe das nossas mãos essa oferta voluntária, Deus, que é dada sem constrangimento, como um ato de honra ao Senhor, e de reconhecimento da Tua soberania e da Tua grandeza. Tributamos a Ti toda a glória, toda a honra, todo o poder e toda a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Fiquemos de pé agradecidos. Levante suas mãos para os céus. Pai Santo, obrigado por esses momentos preciosos, por Tua palavra, por tudo que o Senhor operou. Conduza-nos, ó Pai, de volta para casa, em paz e segurança. Abençoe este dia, esta semana. Abençoe a viagem daqueles que estarão viajando esses dias. Leva-os em segurança, traga-os em segurança. Ó Deus, abençoe cada família neste momento, onde estiverem, com paz, com alegria, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, Ele é digno de glória. Amém. Glória a Deus.